Quer dizer, não vai ajudar a investigar nada, não vai esclarecer o que são os atos do dia 8. A gente sempre corre esse risco numa CPI, né? Mas eu tendo a enxergar essa CPI como algo positivo, porque os processos todos estão correndo em sigilo, sobretudo os que envolvem militares. Se nós tivéssemos instalado essa CPI lá atrás, no início, logo na inauguração dos trabalhos legislativos, em fevereiro, nós já teríamos arrastado para o banco de CPI, para dar explicações, o sujeito que comandava o batalhão da Guarda Presidencial e que não mobilizou os 2.000 soldados que lá estavam para impedir a invasão do Palácio do Planalto, teríamos convocado já o então comandante militar do Planalto, que colocou tanques na frente dos quartéis para impedir a prisão dos golpistas em flagrante, permitindo que fugissem vários deles, que as prisões só foram feitas no dia seguinte. Então, acho que havia matéria-prima para uma CPI. No esforço para convencer o Lula a avalizar a instalação da CPI, de uma CPI no Senado, CPI sobre esses atos golpistas de 8 de janeiro, o Renan Calheiros, que é aliado do governo, repassou ao presidente uma previsão. Ele diz que em matéria de CPI, assim como no futebol, quem não faz, leva. Está se confirmando o vaticínio do Renan. Sem alarde, a oposição foi lá, colecionou assinaturas para abrir uma CPI mista da Câmara e do Senado. Esse requerimento não é um requerimento qualquer, foi subscrito por 189 deputados. Eram necessários só 171. 33 senadores, bastavam 27. Então, esse requerimento foi protocolado na mesa do Congresso. Horas antes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu 10 dias para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explique por que ele não instalou essa CPI que já estava lá. A CPI exclusiva do Senado, que foi proposta pela ex-senadora Soraya Tronic. Então, por uma cilada da sorte, Fabíola, esse pedido de CPI mista, com deputados e senadores, vai parar na mesma mesa do Rodrigo Pacheco, que ele acumula as atribuições de presidente do Senado e do Congresso. E as explicações cobradas pelo Gilmar Mendes, elas se aplicam também a esse novo requerimento, porque a abertura de CPI é um direito da minoria parlamentar. Então, o que se exige é o número de assinaturas, e lá estão as assinaturas. O Pacheco conhece bem esse abacaxi, porque na legislatura passada ele tentou travar a CPI da Covid e teve que abrir a CPI por ordem do Supremo, ordem do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, o Lula, que foi contra, travou a CPI, ele festejou a CPI da Covid, porque ofereceu elementos para que ele alvejasse o Bolsonaro na campanha presidencial. Agora ele tentou travar essa CPI, que disse que a CPI seria inconveniente para o Executivo, porque iria tumultuar a votação das reformas. Mas oposição existe para tumultuar, para ser inconveniente. E a oposição está sugerindo agora que a investigação seja mista, da Câmara e do Senado. E subverteu a lógica. Agora não vai investigar mais golpista. Vamos investigar as autoridades do governo que supostamente teriam se omitido. Tinham informações de que os poderes podiam ser invadidos e não fizeram nada. Então desejam confundir, não explicar. Quando, Fabiola, o Lula for se lembrar da previsão que fez o Renan Calheiros, ele talvez conclua que a resistência dele à CPI foi um gol contra. Então é esse cenário que nós estamos assistindo agora.